queridos amigos, e o personagem de hoje que nós iremos recapitular é Noé. Bem, a gente sabe que Noé viveu num período difícil em que as pessoas tinham uma profunda afeição pelos seus próprios dons, um orgulho e crueldade havia se espalhado por aquela sociedade da época, o povo antediluviano. Eles eram francamente hedonistas, ousados e, por volta de 120 anos antes da destruição do dilúvio, Deus chamou Noé para uma missão. E qual foi a missão de Noé? Era dupla. Primeiramente, Deus anunciou a destruição do mundo daqui a 120 anos e disse para ele construir uma arca e também disse para ele pregar o evangelho. Noé seria o pregador da verdade. Ele iria pregar a misericórdia, ele iria pregar a mensagem de arrependimento, uma mensagem de reforma, uma mensagem de esperança. E ele não estava sozinho nessa obra. Além da sua família, Noé, que era a 10ª geração a partir de Adão, ele também teve a ajuda de Matusalém, seus filhos. E outra coisa interessante, ele não foi o primeiro dentre aqueles da linhagem santa a ter falado de que haveria o dilúvio. Enoque, em visões e sonhos da parte de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, já havia falado aos seus filhos, à sua geração, de que no futuro o Senhor Deus iria destruir o mundo antediluviano ali pelas águas, pelo dilúvio. Bem, Deus deu a planta para Noé. Ellen White traz esse detalhe ali no Patriarcas e Profetas. E Noé, junto com a ajuda de sua família e dessas pessoas, construíram a arca. E nesse período em que construía a arca, ele também pregava o evangelho, não somente ele, as pessoas associadas a ele. Deus, nesse momento em que Noé estava ali construindo a arca, o próprio Senhor abençoou o trabalho de Noé, protegendo a vida dele, protegendo a vida dos seus familiares. E que coisa a gente pode relembrar de reflexão? Que naquela época, muitos que não faziam parte do grupo de Noé diziam-se que adoravam a Deus, adoravam ídolos no lugar de Deus. Eles racionalizavam o pecado, tentavam batizar o paganismo, para que o paganismo fosse aceitável. Naquela época também, os homens sábios da época desacreditavam a mensagem de Noé porque eles acreditavam que a natureza, com as suas leis fixas, jamais poderiam mudar, jamais poderia chover. Então, a mensagem de Noé foi desacreditada e Noé foi colocado como sendo um louco, um fanático, alguém que não devia ser dado o crédito. A história de Noé nos lembra que Deus não salvou somente Noé, mas pela fidelidade daquele homem santo de Deus, daquele homem íntegro, daquele homem de fé, Deus também salvou a sua família. Da mesma maneira, a Bíblia traz essa promessa no Novo Testamento: creia em Jesus Cristo e a sua casa também será salva. Outra coisa que chama aos nossos olhos é que nem mesmo os milagres que ocorreram um pouco antes do dilúvio, dos animais entrando na arca em ordem, cada um o seu par, entre animais limpos e imundos, nem mesmo isso tocou o coração, o que nos faz lembrar que milagres não convertem. Aquele povo, quando a arca se fechou por um anjo, a arca ficou ainda por 7 dias na terra, e o povo se reúne ao redor da arca, e talvez esse seja o ponto alto da fé de Noé. Noé foi provado até o último momento, quando aquela arca ficou ali por 7 dias, sem nenhuma gota de chuva. O povo se reúne ao redor e começa a zombar, desacreditar. Mas no 8º dia, a chuva veio, e para o espanto de todos, somente Noé e aqueles que estavam na arca se salvaram. A mensagem é a mesma hoje. O perdão vem mediante a fé e arrependimento. E esse é o convite que Deus nos faz nessa manhã. Que venhamos ter fé em sua palavra, acreditar em sua palavra e nos arrependermos. É somente assim que encontramos a graça de Cristo e encontramos a oportunidade de salvação. Deus nos faz esse convite mais uma vez, para que tenhamos fé firme, assim como Noé, e que aceitemos a mensagem de arrependimento e vivamos uma vida de comunhão com Deus. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Querido Deus, nos abençoe neste dia. Nos dê a tua graça e a tua paz. Em nome de Jesus. Amém.